Olá pessoal, estamos começando a nossa quarta aula falando sobre o Windows, introdução à informática, ok? Então, falando um pouco mais ainda daquela tela que eu abro, né, da janelinha do meu computador, falando agora de propriedades, tá bem? Então, só para mostrar como eu cheguei aqui, é simples, você vai lá no botão iniciar, vai sobre meu computador, clica com o lado direito do seu mouse, ele vai abrir essa janelinha, vai em propriedades e abre aquela telinha que estávamos falando, tá bem? Ele vai abrir aqui, o meu computador está um pouco lento, como vocês verão, a configuração dele não é boa. Esse é um computador que eu estou utilizando aqui, que é bastante antigo, tá? Ó, então ele abriu lá a propriedade do sistema. O que ele está mostrando para mim? Ele está mostrando para mim quais são as informações desse computador. Ó, o meu computador está tão lento que ele nem abriu. Agora sim. Aqui embaixo, ó, o último dado que ele trouxe aqui, ó, ele está dizendo, né, que computador que é e qual é a capacidade, ó, em giga de memória RAM dele. Tá vendo? Não é um computador muito bom. 1 GB de RAM é muito pouco, tá? Hoje em dia os computadores são muito mais potentes, né? Tem os processadores, esse aqui é um Pentium 4, mas tem processadores muito mais potentes do que esse, né? Ok? Só para mostrar como eu cheguei lá naquela situação, tá? Então, esse é o ponto que nós estamos falando. E aqui nós temos outras coisas, restauração de sistema, remota, avançado, hardware, nome do computador. Isso tudo são só configurações, né, que vem de fábrica, depois que o seu computador já está montado, já está instalado o Windows, você já está usando, você pode saber, né, quais são as versões. Ó, o sistema operacional que eu estou usando é o Microsoft Windows XP Professional, versão 2002 Service Pack 3. Então assim, você pode usar aí, se você quiser saber qual é a sua máquina, o que está instalado nela, você vai nesse meu computador propriedades e você irá descobrir, ok? Muito bom. Vamos falar agora então do gerenciador de dispositivos. Olha lá, naquele mesmo quando eu estou aqui no geral, não é? Nessa mesma janelinha, eu vou olhar aqui do lado, ó, tem nome do computador e depois hardware, ok? Quando eu clico aqui em hardware, o que ele me mostra? Ele me mostra essa telinha do lado esquerdo, tá bem? Aqui, ó, gerenciador de dispositivos, né? Assinatura de driver, Windows drivers, Windows Update, perfis de hardware, enfim. O que eu quero aqui, ó? Quando eu clico no gerenciador de dispositivos, ele vai me mostrar tudo que está instalado fora do meu computador, né? Que são os outros, faz parte do hardware, por exemplo, né? Aqui nós temos teclados, nós temos mouse, nós temos unidades de disco, né? Que a gente conecta USB, por exemplo, não é? Então ele mostra toda aquela parte externa, né? Aquilo que está conectado ao computador ou portas abertas que você possa utilizar, tá, no seu computador. Também é uma maneira apenas de você ver o que, né, o seu computador oferece para você, que você pode ser utilizado. Então são componentes de hardware instalados no seu computador, tá bem? Bastante simples, apenas visualização, ok? Muito bom. Já aqui nós estamos falando de propriedades de barra de tarefas. Nesse momento, já começamos a falar de configuração. Então, nós vamos configurar aquela barra azulzinha lá embaixo na tela, na sua área de trabalho. Como nós vamos fazer isso? Clicando com o lado direito também. Vai lá na barra, na parte azul, clica com o lado direito do mouse, ele vai abrir a primeira janelinha esquerda aqui. Depois disso, se eu posicionar o mouse, por exemplo, sobre barra de ferramentas, ele vai ficar azul e vai me dizer lá, olha, o que você quer dentro da sua barra, né? Então eu vou lá e clico aonde eu quero. Eu quero que apareça o Nero, eu quero que apareça links, eu posso fazer uma nova barra de ferramentas, ok?
Aqui embaixo, ainda do lado esquerdo, ele está lá, bloquear a barra de tarefas. Ele está aparecendo, tá vendo? Clicado lá. Eu posso ver as propriedades dessa barra de tarefas. Então, é uma configuração que eu vou fazer, tá certo? Depois que eu cliquei aqui do lado esquerdo, aqui na figura da esquerda, na primeira, né? Ó, se eu descer lá em propriedades e clicar em propriedades, ele me abrirá esse quadradinho aqui, essa outra janela, que está aqui à direita. Que ele tem lá barra de tarefas e menu iniciar. Olha lá como aparece, ó, barra de tarefas. Aparência da barra de tarefas. Botão iniciar, mais aqui a internet, que eu posso abrir aqui, mais aqui a barra de idiomas, mais e o que eu tenho aberto aqui, né, que está minimizado. Então, eu coloco lá bloquear a barra de tarefas, ocultar automaticamente a barra de tarefas. Ou seja, eu quero que ela fique aparecendo, por isso que está bloquear. Se eu ocultar, se eu clicar aqui em ocultar, ela vai sumir. Só vai aparecer quando? Quando você passar o mouse lá embaixo, no mouse. Você vai com aquele indicador de setinha do mouse andando, quando você for lá para baixo, ela aparece novamente para você. Essa aqui é a configuração padrão, tá? E do outro lado aqui, ela está mostrando do lado esquerdo, onde tem o botão iniciar. Embaixo, onde está escrito área de notificação, ele está mostrando a área do lado direito lá. Ó, você quer que mostre o relógio, você quer que oculta aí no itens inativos. Se você clicar lá naquele cantinho também, ó, você vai configurando, colocando lá dentro o que você quer que apareça na sua barra de ferramentas, tá? É somente, gente, uma configuração de visualização de ícones que você utiliza mais ou menos e que você quer que fique aparecendo lá. Você pode também personalizar? Pode, né? Você vem aqui, clica em personalizar, vai abrir uma outra janela para você e você vai explorando aí o que você pode fazer com a sua barra de tarefas, tá? Aplica, né, e dá ok somente quando você tiver certeza do que você está fazendo, ok? Para não ter nenhum tipo de problema. Muito bom. Continuando aqui, então, vamos lá, né? Por exemplo, ó, o que eu fiz na minha propriedade de barra de tarefas? Eu coloquei uma barra de tarefas lá, ó, chamada área de trabalho, né? Lembra quando nós estávamos mexendo nela? Ó, ela aparece aqui, ó, nessa segunda figura do lado esquerdo. Tem barra de idiomas que está ticado, Nero, Search e área de trabalho, né? Search, área de trabalho que eu não cliquei. Se eu clicar aqui, o que acontece? Ela disponibiliza lá na minha barra de tarefas todos os acessos aos meus programas e arquivos, tá bem? Então, por exemplo, eu coloquei lá o primeiro nível aqui, quando eu cliquei aqui, ó, onde está essa setinha vermelha do lado do reloginho, ela já abriu aqui, ó, todos os programas. Lá está escrito meus documentos, lá em cima em azulzinho. Os meus documentos eu acessei uma pasta. Dessa pasta eu acessei subpastas. A forma como o meu computador está organizado. Eu fui organizando ele em pastas e subpastas, né? Como se fossem gavetas de arquivos e gavetinhas de arquivos dentro dessas gavetas de arquivos. Para quê? Porque eu tenho muita coisa armazenada nesse computador, ok? Então, eu quero que esse meu computador seja organizado. Eu fui organizando os meus arquivos em pastas, subpastas e depois arquivos. Uma forma apenas de organizar tudo isso, tá bem, gente? Muito simples, muito tranquilo. Continuando, ainda nós vamos achar lá no botão iniciar, não é? Quando a gente clica nele lá, botão iniciar, aparece aqui pra gente, ó, ajuda e suporte. Se você clicar aqui, ele vai mostrar esse botãozinho para você, que é uma ajuda suporte, né? Se seu software ele é legalizado, né? Ele tem licença, está tudo bonitinho, você vai escolher em tópicos aqui, solicitar assistência, escolhas de tarefa, ou seja, é um centro de ajuda e suporte que o fabricante, né, do software oferece para você, para que você consiga resolver problemas que você possa estar enfrentando, né? Por exemplo, aqui ó, tem
escolha um tópico de ajuda, né? Se você tem problemas com Windows, com música, com rede web, com personalização, com impressão e outras coisas mais, ok? É uma forma de você resolver problemas na sua máquina através desse centro de ajuda e suporte, obviamente para quem tem aí o suporte do fabricante, tá bom? Vamos falar agora um pouco do teclado. O teclado, ele te dá, sem o mouse, algumas funcionalidades fazendo o quê? Quando você olha para o seu teclado, você acha lá no cantinho esquerdo dele, escrito Ctrl, uma janelinha e Alt, né? As 3 primeiras teclinhas ali do teclado, lá embaixo do lado esquerdo. Essa janelinha, ela serve para isso. Toda vez que você clica nela, ela abre o botão iniciar, ok? Não é necessário clicar nela. Às vezes você está com algum problema no mouse ou simplesmente quer soltar um pouco o mouse e trabalhar somente com o teclado. Você vai utilizar essa janelinha então para fazer várias coisas. Ó. Se você colocar janelinha mais o F1, então se você apertar a janelinha, for lá e apertar o F1 também, né, que está lá em cima no seu teclado, você vai abrir a ajuda do Windows. E todos esses outros ícones é a mesma coisa, né? A janelinha mais o R, você vai executar ou abrir alguma coisa, mais o M, minimizar, mais o D, maximizar ou minimizar, o pause break, né? Exibir as propriedades do sistema, lá. A janelinha mais o pause break que está lá do lado direito do teclado, né? Onde tem lá scroll, rock, page up, page down, home, end, insert e outras coisas mais, tá? Que você pode utilizar no seu teclado. E durante o curso aqui de informática nós vamos aprendendo a mexer com todas essas teclas, tá? Aqui nós estamos mostrando apenas alguns atalhos que você pode utilizar aí, né? Ctrl L, ó, trocar de usuário, né? Fazer aquele logoff, Ctrl não, né? A janelinha mais o L, né? Trocar de usuário. Aperta um, segura, aperta o outro, tá? Aumenta zoom da tela, você pode até... todo monitor, ele vem, né, com uns botõezinhos, ou na cara dele, ou embaixo, para você ajustar o tamanho da tela, né? E às vezes dá para fazer isso, dependendo do seu computador, até com essa janelinha e essas setas direcionais que nós temos do lado direito, você pode alinhar uma tela para um lado, para o outro, para cima, para baixo, aumentar o zoom, diminuir o zoom da tela, né? Somente com essa janelinha, com as setas direcionais, com o sinal de mais e com o sinal do menos, tá bom? São teclas de atalho do seu teclado que você pode ou não utilizar, tá bem? Beleza, vamos mudar um pouco de assunto, mas agora falando dos arquivos, né? Lembra lá quando eu abri minhas pastas, eu abri uma pasta, depois uma subpasta e eu cheguei nos meus arquivos. E tinha lá no meu exemplo vários arquivos de Word, né? e alguns poucos arquivos de Adobe Reader, né? Que a gente usa para salvar, quando a gente salva um documento em PDF, fazer uma apresentação melhor, né? Uma carta de vendas melhor, um contrato, ele fica mais bonito na apresentação do Reader, né? É uma apresentação melhor, só isso, ok? Então toda vez que a gente faz um documento em Word, é um documento importante, a gente costuma salvá-lo depois em PDF para ele ficar mais apresentável, vamos dizer assim, ok? Principalmente documentos formais, não é? Como contratos de compra e venda, enfim, né? E outras coisas mais. Aqui nós queremos falar da extensão dos arquivos. O que é extensão de arquivo? É esse .doc, .xls, .ppt, .txt. Toda vez que você estiver utilizando um aplicativo e você construir alguma coisa, né, ou fizer um editor de texto, ou uma planilha eletrônica com cálculos, ou uma apresentação com PowerPoint, enfim, né, tudo isso aqui ele vai ter a sua extensão própria. Cada tipo de arquivo tem uma extensão própria. Então, se você pegar um .doc e salvar ele em Word, ele tem PDF. Se você depois escolher salvar ele como
PDF, ele vai ter uma outra extensão, né? Ele vai ter uma extensão .pdf, ok? Então, pela extensão, você sabe a natureza do software, do aplicativo daquele arquivo, tá bem? Então, quando você recebe um arquivo, você olha a extensão dele, né? Se é .ppt, você vai saber que é uma apresentação, é um material que foi feito no PowerPoint. Se é .xls ou alguma letra a mais que apareça aqui em função de atualização de sistemas, mas com essa base .xls, você já vai saber que é uma planilha eletrônica, ok? .doc, um documento, .txt, alguma coisa que veio no bloco de notas, que nós vamos ver aqui o que é, tá bem? Então vamos lá. Nas pastas, é aquilo que nós falamos. Nós guardamos arquivos ou subpastas, ok? E essas subpastas, elas organizam, né, arquivos e também outras pastas, se for necessário, tá? Você vai pondo dentro das gavetas uma nova gaveta ou um arquivo, tá bem? Então, pastas, elas são locais, não é, de salvar ou criar novas pastas que você pode colocar uma pasta ou um arquivo, tá bem? E atalhos, né? Nós temos vários atalhos na sua área de trabalho, ou seja, quando você quer atingir um determinado arquivo e você utiliza muito ele ou um determinado programa, você cria um atalho na sua área de trabalho, ok? Como eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho atalhos de arquivos em Excel, que eu uso bastante, tá bem? Tenho atalhos aqui de imposto de renda, sistema de imposto de renda, tenho atalhos aqui de software de câmera, por exemplo, do Adobe Reader, de outros softwares que eu utilizo, tem pasta que eu utilizo, que está aqui também. Então, assim, eu crio atalhos na minha área de trabalho daquilo que eu utilizo muito, tá bem? Nós vamos aprender a fazer tudo isso aqui, tá? Abrir um arquivo, salvar um arquivo, criar uma pasta, uma subpasta, criar um atalho, tá bem? Estou apenas mostrando aqui nesse primeiro passo do que se trata, né? O que nós temos à nossa disposição, tá bom? Então vamos lá, vamos ver como a gente cria pastas e como criamos atalhos, ok? No primeiro lado aqui, lado esquerdo, a gente está lá na área de trabalho, né, na nossa tela do computador, e vamos clicar com o lado direito. Ele é aquela mesma janelinha que já conhecemos, a primeira janelinha do lado esquerdo aqui, ó, ele diz lá organizar ícones, atualizar, propriedades que nós já abrimos, né, para conhecer lá as características do nosso computador, né? E tem lá novo. Novo o quê? Quando você posiciona o mouse sobre o novo, ele abre lá. Novo o quê? Nova pasta, novo atalho, você quer abrir ou criar um documento novo de algum desses softwares aqui que está instalado na sua máquina, ok? Quando a gente clicou na pasta, o que aconteceu? Ele criou uma pasta na área de trabalho, perfeito? Então você tem uma pasta criada na área de trabalho que está vazia. Ele apenas abriu uma pasta que você vai poder clicar nela 2 vezes. Ele vai abrir, né? Ó, por exemplo, vamos lá porque exemplificando fica melhor, não é? Eu criei lá uma pasta. Clico com o lado direito, novo, nova pasta. Ele abriu lá, ó, jogou uma nova pasta lá em cima para mim. Vou colocar aqui do lado. Vamos supor que eu quero renomear ela. Clico com o lado direito do mouse, vou lá, renomear. E coloco lá um nome. Vou colocar Windows. Aulas, ok? Só para a gente se achar. Quando eu clico nela 2 vezes, ela vai abrir, ok? Olha lá. Ela vai abrir o quê? O que você quer guardar dentro dessa pasta? Não tem nada guardado dentro dela. Então eu vou poder criar documentos e guardar dentro dessa pasta, ok? Aí eu não quero mais essa pasta aqui, eu vou clicar ali com o lado esquerdo do mouse uma única vez e não 2 vezes, porque eu não quero abrir, eu só quero marcar. Vou dar um delete. Tem certeza que é mover? Sim, ela foi para a lixeira. Nós vamos falar um pouco da lixeira daqui a pouco, tá? Da importância dela.
vamos só terminar aqui. Então criamos a pasta. A pasta ela serve o quê? Para guardar arquivos, ok? É somente isso. Você pode colocar ela na sua área de trabalho? Pode. Não é o ideal. Já já a gente fala sobre organização. Qual é o melhor lugar onde você pode criar pastas, ok? Quando a gente abrir o Explorer, eu vou mostrar os locais ideais para você guardar as suas pastas, como eu mostrei lá os meus documentos, ok? Como eu vou abrindo eles em escala. Muito bom. E o atalho? O atalho também, né? Ele está aqui. Você clicou com o lado direito do mouse numa área qualquer da sua área de trabalho. Ele vai aparecer. Você quer criar uma nova pasta e você vai clicar. Não, eu quero criar um novo atalho. Ele vai abrir uma janelinha para você procurar o arquivo que você quer para abrir o seu atalho, tá? Então vamos supor que dentro de uma pasta, num determinado lugar, eu tenho um arquivo que eu utilizo muito. Então eu vou lá, ó, vou clicar no procurar, né? Vamos ao exemplo para ficar mais fácil, né? Então cliquei lá com o lado direito do mouse. Vou lá em novo atalho, né? Abri o novo atalho. Ele vai abrir aquela telinha que eu estava mostrando. Como eu falei, o meu computador ele é um pouco lento. É um computador velhinho. Funciona bem aqui, dependendo do que eu faço. Eu estou com muitas... Olha lá, ele abriu aquela janelinha. Criar atalho. Criar atalho do que? Eu vou procurar o que eu quero criar um atalho, tá bem? Quando eu clico lá em procurar, ele vai abrir tudo que eu tenho lá na minha organização. Então eu vou abrir aqui, ó, meus documentos. Ele vai abrindo todas as pastas que eu tenho criado dentro de meus documentos, ok? Aí eu crio lá, ó, dentro de concursos públicos, por exemplo, o que eu tenho? Eu tenho comércio internacional. Tem vários arquivos lá. Eu clico num arquivo desse aqui, por exemplo, e ele vai criar um atalho. Na hora que eu der OK, ele vai trazer esse atalho aqui para mim, na minha tela, tá bem? E eu, na hora que eu clicar 2 vezes, quando ele estiver na minha área de trabalho, eu entro direto dentro, né, no arquivo que eu estou pretendendo, tá bom? É isso, gente, criar um atalho para sua área de trabalho. Não é recomendável criar muitos, tá? Somente criar atalhos daquilo que você realmente utiliza bastante, para você não ter que ficar abrindo 2, 3 janelas até chegar no seu arquivo, tá? Também estamos falando de 2 cliques a mais, mas enfim, para ficar mais fácil, você cria um atalho daquilo que você utiliza mais, tá bom? É só escolher um caminho, encontrar o arquivo, criar o atalho, digitar um nome, né? Escolha, local, enfim, né? Se você já tem um nome, você digita lá dentro. Não precisa clicar em procurar. Você já sabe o nome do arquivo, digita que ele vai encontrar para você, tá bom? Um modo simples, tá? É clicar no arquivo lá, com o lado direito do mouse, e arrastar ele para sua área de trabalho, tá? Ele também vai criar um atalho automaticamente. Tentem fazer aí, isso não estraga nada, porque como nós vimos, se alguma coisa der errado, é só deletar, tá? Deleta, vai para a lixeira e depois a gente vê o que faz com esse arquivo a hora que a gente falar da lixeira, que é exatamente agora. O que é a lixeira? Ele vem padrão. Quando você abrir a tela do seu computador, vai aparecer na sua área de trabalho essa lixeirinha aqui, essa primeira imagem que está aqui do lado esquerdo, tá bom? Todo arquivo enviado para a lixeira, né, depois, é aquele arquivo que você colocou o mouse em cima, né, clicou uma única vez para não abrir, ele ficou marcado e você foi lá e deu um delete, deletar. Ele foi deletado. Para onde ele vai? Para a lixeira. Ele pode ser recuperado, porém, uma vez esvaziada, todo o seu conteúdo será perdido, ok? Então, vamos lá. Seguindo aqui os passos, ó, quando eu abro a lixeira, ele vai me mostrar o que tem dentro da lixeira. E aonde tem esse círculo vermelho aqui, ó, é onde eu vou tomar a decisão. Esvaziar a lixeira ou recuperar os arquivos. Se eu der um esvaziar a lixeira, clicar em esvaziar a lixeira, esses arquivos somem. Eu não tenho mais como recuperá-los. Se eu
clicar no outro item aqui, recuperar os arquivos, eles voltam para a pasta original deles, tá? Onde eles estavam, tudo bem? Coisas importantes, não é? Se você quiser conhecer a propriedade da lixeira, você clica com o lado direito do mouse sobre ela, vai abrir essa última telinha aqui, apenas para conhecimento técnico aqui, né? Conhecimento da sua própria máquina, tá bom? E nós vamos então começar a falar de acessórios na próxima aula. Até aqui agradeço. Muito obrigado.